Eu cheguei podcast que está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta às 5 da tarde. Em nome de Capemiza Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O convidado de hoje é um companheiro de velha data, um dos maiores locutores esportivos do rádio brasileiro. Eu estou falando do Edson Mauro, da Rádio Globo. Prazer em tê-lo aqui, Edson. É prazer meu imenso estar com você aqui para a gente bater um papo, rememorar algumas coisas, falar também do futuro, né? Falar do futuro, do presente, do futuro. Quantos anos você já tem de Rio de Janeiro? De Rio de Janeiro, Zé Carlos, você foi testemunha que eu cheguei lá ainda na rua Irineu Marinho, 35, quarto andar, né? Eu cheguei em 1971. Eu estava com 21 anos, vim lá da Rádio Gazeta de Alagoas, a equipe lá do Márcio Canuto, e vim diretamente para a Rádio Globo. Você sabe a história toda, porque você acompanhou aquele jogo que o Sérgio Moraes não foi fazer, não pôde fazer, perdeu uma conexão. Você lembra que jogo era que você transmitiu era lá o jogo, Maceió? Era o CSA contra o CSA... Olha, era o CSA, não sei se era Estivadores, São Domingos. São Domingos? CSA e São Domingos. Márcio Canuto era teu repórter? Márcio Canuto era repórter. E repórter dos bons, né? Repórter é bom mesmo. Né? Você sabe que numa dessas, antigamente, não tinha Sport TV para a gente fazer o chamado geladão. Então, o que acontecia? Um locutor da praça local transmitia e o Edson Mauro, jogo em Maceió, ele morando em Maceió, nasceu em Maceió, então ele transmitiu, saiu da Rádio Gazeta, transmitiu pela Rádio Globo. Teve uma história de um locutor em Salvador, cuja nosso patrocínio era Brahma. E o cara transmitia pela Rádio Cultura do Zé Ataíde lá. Zé Ataíde, é verdade. Era Antártica lá. E o cara soltou várias Antárticas. Eu lembro. Você lembra disso? Eu já estava na Rádio Globo. Pois é. Já estava. Aí deu um bolo. O patrocínio é Brahma, o cara me solta Antártica. Informando Antártica, isto é Brahma. O cara... foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Aí entrava o nosso Dalton Ferreira, que era o coordenador da equipe, aí entrava pela linha de serviço. Porra, avisa esse cara que não é Antártica, é Brahma, porra. E foi o Dalton Ferreira quem pediu a você para transmitir. Sim. E foi quem ligou também para você vir para o Rio de Janeiro. É verdade. Como é que foi a história? Você acreditou? Não, eu não acreditei. Inicialmente eu não acreditei, pensei que era brincadeira. Com 21 anos, hein? 21 anos e eu estudava, estava lá com tudo armado, organizado, trabalhava também no jornal, né? Eu era redator na Gazeta, lá no Caderno Esportivo, que também era o Márcio Canuto, o editor. E o que aconteceu foi que o Sérgio Moraes, o nosso Morales e Morales, ele fez um jogo em Belo Horizonte, acho que na sexta-feira, e no sábado ia fazer o jogo de loteria esportiva, porque antigamente a loteria esportiva ela tinha uma importância muito grande. Era o apelo maior. E os 13 jogos eram feitos ao vivo pelas rádios. As rádios cobriam. Então, sábado tinha um jogo isolado lá em Maceió, à noite no Repelé, e o Sérgio Moraes, quando chegou em Salvador para fazer a conexão dele atrasou. O avião vinha de São Paulo, do Rio, alguma coisa assim, e ele ligou para a Rádio Globo, para o Dalton Ferreira. Aí o Dalton Ferreira, já 4, 5 horas da tarde, ligou para a Rádio Gazeta, falou com o Márcio Canuto: Márcio, você tem um narrador aí para emprestar a gente? Porque eu vou precisar, porque o Sérgio Moraes não vai conseguir chegar. O avião dele atrasou e não tem previsão nem de chegar 9 horas da noite, que era o horário do jogo. Aí o Márcio falou: não, tem o Edson aqui que está de folga. Aí um cara foi me pegar lá em casa e eu fui lá para a Rádio Gazeta para poder pegar os textos, aquelas coisas todas, e eu fui para o estádio fazer o jogo. Aí fui para o estádio fazer o jogo. E quando foi no intervalo, mas antes, eu quero te dizer o seguinte, antes eu tive a sorte, porque a Rádio Globo, ela como explodia no Brasil todo, naquela onda média dela... à noite arrebentava. À noite era, 5 horas da tarde era a rádio local. E eu ouvia muito a Rádio Globo, eu via você, o Valdir, o Celso, o Cury ainda não estava, né? O Cury só veio em 70. É verdade, o Cury veio depois da Copa do Mundo, é verdade. Aí
Antônio Porto, Celso Garcia, você, Valdir, Sérgio Moraes, Ayrton Rebelo. E eu sabia a plástica toda da Rádio Globo. Fio, Rádio Globo, um Brasil de audiência. Lobo não come lobo, aquelas histórias todas. E eu sabia muito bem. Aí, quando terminou o primeiro tempo, eu, tremendo, né? Me cagando de medo, né? De fazer, porque era para a Rádio Globo. E a própria Rádio Globo, lá no Estádio Repelé, com audiência imensa. Os caras com aqueles... Transglobe, aqueles rádios lá, dava eco. Nordeste todo era assim. Era um negócio de louco. Aí, quando terminou o primeiro tempo, aí entrou lá o bloco comercial, coisa e tal, não sei o que, Rádio Globo, aí entrou o comercial, entrou o Dalton Ferreira, rapidíssimo, falou, Edson, tá muito bom, parece até locutor da Rádio Globo. Aí eu falei, que legal, obrigado, faz assim que o Valdir Amaral ligou, disse que gostou e coisa e tal. Eu falei, legal. Aí, quando terminou o jogo, aí o Dalton falou, Edson, o negócio é o seguinte, o Valdir, ele perguntou se você não quer vir trabalhar com a gente. Eu falei, você tá me sacaneando, só porque você é carioca, carioca pra tirar onda, não sei o quê. Aí ele falou, não, cara, o Valdir ligou de novo, disse que estava muito bom, perguntou quantos anos você tem, o que é que você faz, se é casado, solteiro. Aí eu passei a ficha toda e falou, olha, então vai comemorar, porque saiu muito bom. Segunda-feira eu ligo para você e você, se quiser, se você puder, no meio da semana você já vem para cá para a gente conversar. Aí eu falei, tá bom, um abraço. Aí segunda-feira eu lia também noticiário, à noite na Rádio Gazeta. Aí eu saía do colégio à noite e ia para a Rádio Gazeta para ler o jornal Gazeta de Alagoas no ar, às 10 horas da noite, que eu lia lá, aquela notícia lá, Brasília, o presidente... Aí, quando terminou o jornal, aí o cara do jornalismo foi lá levar a papelada para ele. Aí o cara falou, Edson, ligou um cara da Rádio Globo já 2 vezes para você. Eu falei que você estava lendo o jornal e que 10h30 ele podia ligar para você. Aí 10h30 era o Dalton Ferreira. Você não acreditou? Sei o quê, papapá. O Valdir quer que você venha para cá. Você pode vir para cá na quarta-feira? 2 dias. Eu falei, posso. Aí, quarta-feira já estava aqui. Agora, interessante é que você nasceu em Maceió, mas você, talvez por ouvir muito Rádio do Rio, e principalmente a Rádio Globo, você não tem o sotaque dos locutores de lá. É verdade. Da Bahia para cima, todo mundo tem sotaque. É verdade, é verdade. João Pessoa. Pode ser isso, né? Mas eu cheguei com muitos vícios de linguagem de lá, né? Eu lembro muito bem que uma vez o Dalton puxou a minha orelha, porque lá em Maceió, por exemplo, o vestiário, ele é tratado como vestiária. Aí eu fazendo ponta uma vez, aí me botaram já para fazer ponta na rádio, coisa e tal. Aí, de repente, ponta para você, pro Porto, naquela época, Sérgio os Moraes. pontas eram locutores. Locutores, Quem ficava atrás do gol. Que era para reforçar o time, né? Aí eu falei, olha, tá saindo já da vestiária à direita. Aí, quando eu voltei na rádio, aí o Dalton, vestiário é o cacete, é vestiário. Não esquece nunca mais, né? Então... Agora, quando você estava estudando lá em Maceió, o teu sonho era seguir que carreira? Zé, eu pensava muito em fazer administração de empresas, né? Que eu estava, inclusive, estudando na Escola Técnica de Comércio, né? Porque eu perdi muito tempo. Aí, lá em Maceió, eu comecei a viajar, porque tinha muita coisa lá, nordestão, e eu fui perdi 1 ou 2 anos de estudo. Aí entrei na Escola Técnica e estava querendo me preparar para fazer o vestibular justamente para administração, né? Aí, no meio do caminho, apareceu o negócio da Rádio Globo, tranquei lá tudo, coisa e tal. Aí vim para o Rio. Aí vim para o Rio, complementei aqui meus estudos e tudo mais. Como é que você se virou chegando aqui de mala e cuia, largando a família toda lá? Tua mãe ainda era Dona viva. Beth, Dona Beth. Eu conheci. Que adorava você e a Deise, né? Como é que você, ao descer no aeroporto, como é que você se sentiu? Não, eu me já conhecia o Rio? Sim, já conhecia. Eu tinha vindo uma vez só ao Rio. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu tinha vindo ao Rio para o casamento de um irmão meu que morava aqui, o Tuca. O Tuca casou e tudo mais, aí viemos eu, uma das minhas irmãs e a minha mãe
para o casamento do Tuca. Aí eu vim no Rio, fiquei aqui um mês e coisa e tal, era garoto, tinha 10 anos, aí conheci as coisas todas, Corcovado, Pão de Açúcar, Maracanã, o Tuca me levou no Maracanã, e depois eu não voltei mais. Aí 11 anos depois eu vim pro Rio, em definitivo, né? E foi uma sensação muito legal, porque naquela época a Rádio Globo tinha um timaço que era uma coisa de maluco, né? Era uma coisa de maluco. Então, comparando hoje, às vezes as pessoas me fazem esse mesmo tipo de pergunta, eu falo, cara, eu me senti como se estivesse entrando para jogar no Barcelona do Guardiola ou no Real Madrid do Ancelotti. É mesmo, entendeu? Ela ganhava audiência em todos os horários. 85% de audiência era rádio no AM, futebol. Né? Era rádio AM. 85% no futebol. E você ficou morando aonde? Aí eu fui morar, inicialmente, na Silveira Martins. No Catete. No Catete. E a rádio ainda era lá na Irineu Marinho. Né? Aí eu pegava lá um ônibus daquele, coisa e tal, aí ali pela Mendesai chegava quem numa indicou? boa. Você vai morar na Silveira Martins? Porque 2 amigos meus, eu acho que você conheceu um deles, o Lima. Lógico. O Lima, que era jornalista do JB, o Lima era repórter do JB, e o Jorge Oliveira, que também era alagoano, o Jorge Oliveira trabalhava no Globo. Aí trabalhava no Globo. E o Jorge Oliveira e o Lima, eles já moravam juntos. Aí, quando eu falei com eles que eu ia morar no Rio, né? Liguei, ele falou, pô, vai morar com a gente. Aí eu fui morar numa vaga, ali na Silveira Martins. Um apartamento, um apartamento daqueles ali da Silveira Martins, um apartamento, antigos, 400 metros de apartamento, e devia ter uns 5 quartos. E a dona do apartamento, Dona Olívia, ela fazia Silveira vaga. Martins é aquela ao lado do Palácio do Catete. Aquela ali do Palácio do Catete, né? Aí eu fui morar lá na vaga da Dona Olívia, e já com um amigo meu, com o Lima, com o Jorge já e moravam lá? Eles já moravam lá. Aí a gente dividia lá um quarto, tinha mais um cara lá, o Lessa, que era um cara engraçadíssimo, que era funcionário público, coisa e tal, e que perdia o dinheiro todo dele no Jockey. Toda semana ele estava duro, era né? Vicia. Pô, era viciado, aí toda semana ele estava duro e tudo mais. E foi muito legal, porque eu formei uma amizade muito grande com pessoas que até hoje se tornaram minhas amigas ali no Lamas. Que o Lamas era do Largo do Machado. Né? Era do Largo do Machado. 2 amigos meus que já se foram, Paulo Stein e o Teixeira Reis, eram fanáticos pelo Lamas. É verdade. Era comum de madrugada, os caras trabalhavam. De repente, vamos reunir no Lama, né? Não, porque não fechava, era 24 horas, né? Tinha uma banca de frutas assim na frente. E diz que o forte lá era o sanduba de bife, carne assada. Bife, carne assada com cebola, negócio de maluco. E outras comidas. Em algum momento, quando você chegou nesse estágio aí, você chegou a pensar assim, pô, não tá dando certo, eu não vou continuar, vou voltar. Chegou a balançar? Não balancei. Não balancei até porque estava dando certo. Estava dando certo e eu sabia que havia uma cronologia toda em relação às pessoas, né? Havia uma hierarquia que o Valdir Amaral respeitava muito. E você é de uma geração depois da minha. Eu sou de uma geração depois do Valdir, depois do Mori, é verdade. do Alcei. Tem uma cronologia toda, entendeu? Uma hierarquia que você tem que respeitar. Agora, o que te fez ir para o rádio? Zé, o que me fez ir para o rádio, na verdade, é que eu, desde os 8 anos, mais ou menos, com a Copa do Mundo de 58, na Suécia, eu comecei muito a ouvir rádio esportivo, porque eu sempre gostei muito de futebol, era colecionador desde cedo. Você era CSA da revista ou CRB? Do esporte, CSA. Aí, lá em casa, todo mundo é CSA, né? Meus irmãos, meu pai e tudo mais. Eu ia muito ver jogo lá no estádio com meu pai me levava, aí depois meu pai faleceu, aí meu irmão mais velho, o Lula, que também é CSA, o Lula me levava muito para ver os jogos lá no estádio do Mutange, né? Que hoje não existe mais, porque o problema da Salgema, ele afundou. A gente fez a inauguração do Rei Pelé, Do Rei Pelé, é verdade. Você já pela Rádio Globo. Pela Rádio Globo. E aí, você ia pro estádio e... Aí eu comecei a gostar muito de futebol, né? Nunca fui um bom jogador, até porque eu era franzino, baixinho, coisa e tal, e ia tomar conta da roupa, né? Mas eu comecei a ouvir...
Vestuária. Aí eu comecei a ouvir muito as rádios do Rio, de São Paulo, de Salvador, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha um narrador, que você deve ter convivido com ele, o Pedro Pereira Carneiro. Conheci ele. Porra, mas era um... Morreu num acidente de carro. Que ele corria, é verdade. E o Pedro Pereira... Depois veio o Armindo Razolin. Armindo Ranzolin também, excelente. Depois do Pedro É verdade, Pereira. E eu ouvia muito Belo Horizonte, tinha a Rádio Itatiaia já tinha uma equipe fortíssima. As rádios de São Paulo, Pedro Luiz, Edson Leite, Fiore Giliotti, do Rio. Do Rio, Cury pela Rádio Nacional, Clóvis Valdir, Filho, Clóvis Filho pela Continental, e a própria Rádio Globo, já ouvia muito você, né? Me espelhava e tudo mais na sua linguagem, no estilo novo e tudo mais, que você é um dos maiores inovadores do rádio, né? Então, eu comecei mais ou menos aos 8 anos a ouvir os jogos da Copa do Mundo da Suécia, né? Isso pelo rádio, AM, porque não tinha FM. televisão. Não tinha, era o rádio. E eu ouvia muito, gostei muito de Edson Leite e Pedro Luiz. E duas escolas marcantes. Maravilhosas, diferentes, São Paulo é diferente. Mas dois caras sensacionais. Aqueles narradores assim minuciosos, né? O Pedro Luiz, então, você sabia... Você não chegou a pegar o do Valdo Cosi, foi uma geração anterior do Valdir Amaral. O do Valdo Cosi eu ouvi na Rádio Tupi, quando ele era da Rádio Tupi, eu ouvia pelas ondas curtas. Mas já era depois de... o do Valdo Cosi, Luiz Mendes, Rui Por transmitindo pela Mairink Veiga. O Rui Por transmitia também. Futebol. E o Luiz Mendes pela Rádio Globo, antes de chegar o Valdir Amaral. Mas aí, com 8 anos, foi que eu dei a minha largada e, de repente, bateu aquele sininho. Eu falei, de repente eu vou querer fazer esse tipo de coisa, Tanto que quando eu era garoto, já por volta de 10 anos mais ou menos, quando a gente ia para a Praia do Sobral, que tinha um time lá da minha rua, o Sobral Futebol Clube, e o Sobral jogava todo sábado na praia, no areião da praia. Ia sempre contra uma rua próxima ali, coisa e tal. E eu, como não jogava, ia tomar conta da roupa, aí um dia eu peguei um caco de coco e comecei a narrar o jogo, porque o caco de coco tem esse som assim, meio de microfone. Aí eu comecei a narrar o jogo. Bola pra fulano, vai Pedrinho, dá pra Lulinha. Aí os caras gostaram. E eu comecei a ser meio narrador oficial das peladas na praia, né? Das peladas na praia. E fui evoluindo. Aos 13 anos, aí eu fiz um teste para narrador, para locutor de notícia, porque eu lia muita notícia. 13 anos. 13 anos, porque o jornal do meu pai caía, e o meu pai na cadeira de balanço, aí dava aquela cochilada depois do jantar, aí eu passava a mão no jornal e ia para o banheiro para ler as notícias. Né? Banheiro para dar aquele... Tem aquele som também de eco, né? E eu começava a ler as notícias, e quando foi por volta de 13 anos, a Rádio Progresso, lá de Maceió, ela fez um concurso para escolher o novo locutor de notícias. Aí eu falei, falei para minha mãe, eu falei, mamãe, eu vou lá me inscrever. Menino, você tem 13 anos, não sei o que. Aí eu fui lá. Ganhei. Primeiro lugar. Só que não fui contratado, porque o cara, quando perguntou a minha idade, porque eu já tinha a voz mais ou menos definida, mais ou menos pro grave, coisa e tal. Aí o cara perguntou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 13. Não pode contratar. Você é de menor. A lei diz que só a partir dos 15 anos é que quem é de menor pode ser contratado com carteira assinada. Com autorização do juizado de menores. É verdade. Do juiz de menores. Foi o que aconteceu comigo aqui no Rio. Aí eu fiquei desesperado, né? Aí esperei mais 2 anos, coisa e tal. Aí nos 15 anos eu consegui fazer um teste na Rádio Difusora. Aí fui aprovado também. Aí comecei a fazer estágio. E depois comecei a fazer narração esportiva. E quem te levou para a Rádio Gazeta? Para a Rádio Gazeta, o Márcio Canuto. Mas antes eu passei na Rádio Difusora. O primeiro teste que eu fiz e fui aprovado foi na Rádio Progresso. Depois, aos 15 anos... Locutor de notícias. Locutor de notícias. Aí depois, para locutor de notícias, também na Rádio Difusora. Da Rádio Difusora, né? Que quem me levou lá foi um amigo do meu irmão, do Lula, que estudou com o Lula e que era produtor de um programa policial,
o Hélio Careca Lessa. Olha só. Aí o Hélio Careca Lessa, eu enchia o saco dele, ele aparecia na loja lá do meu irmão, do Lula, eu falava, Hélio, me leva lá, me leva na rádio. Um dia, porra, então vamos embora. Aí eu fiz o teste, li as notícias, aí foi aprovado, né? Aí, alguns anos depois, o Márcio Canuto, que era o chefe da equipe de esportes da Rádio Difusora, aí ele falou, porra, eu ouvi falar que você narra, eu jogo na praia lá dos seus amigos, não sei o que. Eu falei, vai ter um torneio início aqui, lembra do torneio início? Lógico, 10 para cada lado. Apresentação. Aí ele falou, vai ter um torneio início e vai ter um jogo aqui para você narrar. Quer arriscar? Eu falei, pô, claro. Aí fui, aí ele me contratou também como narrador. O primeiro jogo que eu narrei na Rádio Globo foi um torneio início de juvenis nas Laranjeiras, meio-dia, Canto do Rio, Madureira. Pô, de juvenis, né? Fiz uma cagada geral, troquei jogador, nervoso. Você lembra do primeiro jogo que você transmitiu lá? Lá em Maceió? Foi esse do torneio início, mas eu tomei um seguinte cuidado. Eu levei um amigo meu, o João José, que ele conhecia todos os times, todos os jogadores. Aí, não, o cara é do Penedense, ele conhecia o cara do Penedense. Não, o cara é do Capelense, lá de Capela, ele conhecia. Aí eu tirei o fone aqui, aí falei pro Márcio, Márcio, vou levar um amigo meu. Não, pode levar. Aí eu tirava o fone aqui e o cara ia cantando. Pedrinho, bola com o Pedrinho, Joãozinho, blá, blá, blá. Aí o cara... Era o ponto. Cara, era o meu ponto. Edson Entendeu? Mauro, da Rádio Globo, um dos maiores locutores esportivos do Brasil, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Você não se inscreveu no canal ainda? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber a próxima atração, as próximas atrações aqui do nosso canal. As corridas de rua estão cada vez mais presentes na cidade do Rio de Janeiro. É um recado da Prefeitura que tem aqui para você. Você sabia que a cidade do Rio de Janeiro oferece atividades esportivas gratuitas para a população? A Secretaria Municipal de Esporte está presente no dia a dia dos cariocas, promovendo saúde, melhorias sociais e educacionais. São 28 equipamentos esportivos geridos pela Secretaria, sendo 26 vilas olímpicas, o velódromo do Parque Olímpico da Barra da Tijuca e o Parque Radical de Deodoro. E tem mais, o projeto Rio Informa possui 700 núcleos espalhados pela cidade, com aulas em locais públicos, como praças, parques e praias. Os projetos da Secretaria Municipal de Esporte integram um público de diferentes idades e beneficiam mais de 150 mil pessoas, com mais de 100 modalidades oferecidas. Para saber mais sobre eles e ficar por dentro das vagas disponíveis, acompanhe o Instagram da Secretaria, que é @SmellRio. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Na telinha. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que não é de hoje. Começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. É também preservação ambiental e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para os cariocas terem cada vez mais qualidade de vida, porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, que fica no Le Monde, na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro, entrega para os homens de preto, lá o Rômulo, o Leandro, Medeiros, o Augusto, com toda a segurança. A Iracema Pereira lá em cima, no Prime Park, monitorando tudo. Aí você pega o elevador, chega aqui no 4º andar, encontra aqui o melhor estúdio, a melhor luz, a melhor imagem. São 7 câmeras. O Edson Mauro está trocando câmera toda hora, o melhor ângulo dele, você está acompanhando. E aí, melhor equipe, o Abner, o Ariel, o DVD, o Marquinho,
coordenando tudo, e o Beto Guimarães garantindo que aqui é o melhor lugar para você trazer a sua empresa para fazer o seu podcast. Gostou da estrutura? Não, eu já conhecia, né? Já conhecia. Mas dispensou o camarim, dispensou maquiagem, dispensou Eu tudo. conhecia já que o estúdio do Beto é maravilhoso. Se você costuma chegar no estádio, mais ou menos na hora que eu estou chegando. A gente tem hábito de chegar muito cedo. Às vezes 3 horas antes do jogo a gente já está lá. O que você fica fazendo? Pô, tem muita coisa para fazer. Se concentrando. É isso aí. Estudando escalação, concentrando, vendo os comerciais, distribuindo papelzinho. Explica para a galera por que esse hábito e se você já tinha esse hábito ou adquiriu ao longo do tempo. Não, eu adquiri, obviamente, quando eu ainda trabalhava em Maceió. Aos 21 anos, você é um sujeito absolutamente irresponsável, né? Aí eu chegava na hora e coisa... Não na hora, mas com uma margem muito pequena. Isso em Maceió? Sim, isso em Maceió. Mas aqui no Rio, eu comecei a ver que as pessoas começavam a chegar no estádio, no mínimo com 1 hora de antecedência. Pô, 3 horas para você é mole. O Celso Garcia chegava cedo. O próprio Valdir chegava cedo. 2, 3 horas antes. O Cury também chegava cedo. O próprio Antônio Porto chegava cedo. Todo mundo chegava cedo, entendeu? Aí eu comecei também a entrar nesse clima, quando comecei a fazer os jogos e tudo mais, saindo da ponta, fazendo os jogos. Aí eu já me preparava, me concentrava, começava a estudar o jogo. A gente tinha uma dificuldade muito grande que hoje a gente não tem, porque você consulta tudo. Maracanã ainda tem, porque é muito distante, né? A cabine do Maracanã é mais distante de toda do gramado. A gente trabalhava no 3º andar e agora está trabalhando no 6º andar. No 5º ou no 6º. Né? Não, em relação ao que era. Porque tinha aquelas cabines lá de cima que ficavam no 6º andar. É essa a nossa posição hoje. Né? E cada vez mais difícil. Quando surgiu a internet, eu me lembro mais ou menos em 90... Eu estava na TV Globo nessa época. Eu me lembro que gente falava assim, rapaz, a internet está surgindo aí, vai liquidar com rádio em matéria de velocidade. Isso não aconteceu. A internet hoje nos ajuda na transmissão. De que forma você a utiliza nas suas transmissões? Ô Zé, como apoio, por exemplo, desde cedo, quando eu sei que vou transmitir um jogo, eu já começo a minha preparação, porque eu tenho um arquivo para cada competição. Então, para cada competição, a competição vai ser Copa do Brasil. Aí eu vou recolhendo as informações durante a semana e vou jogando lá naquele arquivo. E quando um dia antes eu faço a minha preparação para o jogo, aí eu pego tudo, me organizo e tudo mais. Faço isso com Copa do Brasil, Libertadores da América, jogos da Seleção Brasileira, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Vou fazendo isso e faço a pesquisa na internet, que hoje é mole. Pô, antigamente era um negócio complicado. Tinha que ir na biblioteca pegar os jornais antigos. Sim, jornais antigos. Ou então, quando a gente viajava, por exemplo, Copa do Mundo, eu pegava aquele Almanaque Abril, que era um calhamaço desse tamanho, para poder conhecer os países. Entendeu? A seleção do Afeganistão. Aí eu ia lá, letra A, Afeganistão, população, não sei o quê. Fica localizado, que é para você poder ter conteúdo, né? Mas hoje é mole. Também é que a Varig, era a companhia aérea brasileira, era onde a gente ia na agência da Varig para pegar o jornal o Globo, o Jornal do Brasil, e pegar o mais recente, 2 dias, às vezes. Sim. Não é isso? É verdade. Para poder pegar algumas novidades. Agora, o tempo passa e o rádio continua sendo o veículo que transmite mais emoção. Como é que você sente o rádio de hoje em relação àquele rádio esportivo que você começou? Ô Zé, eu acho que o rádio, ele como meio de comunicação, ele continua no mesmo lugar. Desde que foi inaugurado aqui no Brasil, no final dos anos 20 e tudo mais, já vindo dos Estados Unidos e tudo, ele continua fazendo o que ele continua fazendo hoje. Ele vinha fazendo o que continua fazendo hoje, que é prestar serviço.
Ele é um meio de prestação de serviço que tem a oportunidade de acompanhar você em movimento, que é o único meio que permite a você se deslocar e não precisar ficar estático e dependente de uma tela de televisão ou então tela de internet, de computador. Então você vai sendo acompanhado pelo rádio com a sua movimentação. Então o rádio ele é o meio que ele se disponibiliza quando você precisa. Nesse momento agora a gente não está precisando aqui, mas no momento que a gente descer, pegar lá o nosso carro, a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o rádio. É ligar o rádio. Agora é interessante que você, como eu, é convidado de vez em quando para fazer palestra em faculdade, estudante de comunicação, de jornalismo. E hoje você não encontra mais a garotada dizendo eu quero trabalhar em rádio. Todo mundo quer ir para a televisão ou então quer ir para a mídia digital. Você já conseguiu convencer alguém a entrar para o rádio? Olha, eu consegui passar algumas informações, não sei se as pessoas foram para o rádio, né? Mas alguns deles eu já reencontrei no Maracanã. Algumas pessoas que eu tive a oportunidade, por exemplo, da PUC, de vez em quando o pessoal da PUC me convida para fazer lá palestras, participar de seminários e tudo. E alguns alunos da PUC eu já tive a oportunidade de depois encontrar trabalhando com profissional, entendeu? Mas acho que hoje, é o meu conceito, acho que hoje nem há mais esse conceito de você separar rádio, jornal, televisão, porque o jornal a essa altura hoje é multimídia mesmo. O jornal mudou. Hoje é um pacote, esse pacote todo, para mim, chama-se comunicação. É comunicação. Você trabalha em comunicação o quê? Escrita. Você hoje faz o quê? Jornal não. Jornal acabou praticamente, né? Jornal acabou. Hoje a comunicação escrita é feito o quê? Textos na internet. Você faz a comunicação escrita. A comunicação falada no rádio, que você continua prestando serviço e o cara pega aquele serviço que você está prestando na hora em que ele precisa. Se o cara precisa saber quanto é que está o jogo Flamengo e Fluminense, o cara liga o rádio. Liga o rádio. Se ele não está acessando uma tela, que ele vai ficar lá preso, entendeu? Então, hoje eu não vejo mais essa separação. Hoje, para mim, esse pacote todo chama-se comunicação. Edson Mauro, locutor esportivo da Rádio Globo, um dos mais importantes do Brasil, está aqui hoje no Cheguei Podcast. Olha a cobra! É mentira! Olha a segurança no seu evento! É verdade. Hoje eu vim falar das queridinhas do calendário brasileiro, as festas de São João. Você já deve ter reparado que antigamente era só festa junina, depois vieram as julinas e agora até agostinas fazem parte da programação. Isso só mostra o quanto o brasileiro ama esse tipo de evento. Tem brincadeira, tem música boa, tem comida típica e, claro, tem que ter proteção contra imprevistos também. É aí que entra o Seguro Vida Eventos. Com ele, a segurança e a presença garantida nas suas celebrações, das quermesses às festas no Play, do Arraiá da Firma ao da Pracinha, porque ele é feito para eventos de todos os tamanhos e você contrata online e sem burocracia. Então já sabe, para o seu evento ficar bom demais, entre na grande roda de segurança com o Vida Eventos. Fale com seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. A gente trabalhou, eu e o Edson, com Valdir Amaral, que foi o nome mais importante na história do rádio esportivo brasileiro, na minha geração, na anterior e na posterior também. Valdir Amaral só transmitia jogo com a Nossa Senhora da Aparecida pretinha na frente dele. É verdade. Se tirasse a Nossa Senhora da Aparecida... Não, que ele beijava. Beijava. Você tem algum amuleto? Não tenho não. Eu tenho só... Tem manias? Nem?
Mania, alguma mania? Não, mania de... Superstição? Não, zero. Não acredito em superstição, não tenho mania. Mania de escrever tudo, entendeu? De ter aquela papelada, a papelada que o Valdir usava, e você também usa a sua papelada, continua usando. Eu também adquiri esse hábito. Por quê? Porque eu acho que a papelada organizada, como você tem e eu tenho também, ela é que te dá a dinâmica. A dinâmica, né? Você já sabe onde está o papel. De repente você esquece um bordão. Você esquece o bordão do gol. Aí você olha, pescou. Quando mudou o AM para o FM, para você foi melhor no ponto de vista de penetração? Logicamente foi. Mas para trabalhar por retorno, que o locutor é viciado em retorno, é o som que ele tem de volta para dar sustentação na voz. O AM não era melhor? Era o AM porque o AM ele caía no teu, ele caía no teu ouvido, né, na mesma hora em que você estava falando. No FM hoje você já tem o problema do digital, sobe para o satélite, desce, coisa e tal, e tem o tal do retardo, né? Mas eu acho, Zé, que isso aí aconteceu e vai continuar acontecendo porque é o acompanhamento da tecnologia e a gente não pode brigar com a tecnologia, a gente tem que fazer as adaptações. Por exemplo, o jornal teve que se adaptar ao digital, meio, né? ao meio digital, entendeu? O rádio também agora ele tem um apoio do meio digital em uma série de oportunidades. Por exemplo, os aplicativos. O aplicativo é uma coisa fenomenal. O aplicativo veio substituir aquela famosa onda curta. Hoje... né? Tem galera aqui nova que nem sabe o que é onda curta, né? Porque antigamente o rádio tinha lá onda média, 25, onda curta. 49, 31. 25, metros, 49, 31, era um negócio de maluco. Com o aplicativo, você no celular hoje é espelho, é agenda, é telefone, é tudo, né? Sim. É o computador. Aí você, com o aplicativo, você está no Japão, você está ouvindo a rádio. Você tem no aplicativo. Não, um dia desse eu fico o tempo todo com o celular aberto, vendo as mensagens das pessoas. A tua coordenação também usa o WhatsApp? Sim, o WhatsApp. Igual a nossa, e o iPad eu vejo lá aquele negócio da comunicação com o chat que a gente faz, e eu fico acompanhando. Aí daqui a pouco entrou no meu Instagram, naquela área de mensagens, uma mensagem do cara no intervalo, que eu estava ouvindo o cara, Edson, fulano de tal, no jogo do Fluminense, eu estou aqui em Dubai, embarcando para Singapura e ouvindo aqui no aeroporto, pelo aplicativo, o jogo do meu Fluminense. Olha só. Aí ele falou, vai começar o segundo tempo daqui a pouco, eu vou embarcar, mas eu vou continuar ouvindo pelo Wi-Fi do avião. Que onda, entendeu? Né? Quer dizer, o universo do rádio cresceu muito mais com a tecnologia. Sim, né? se ampliou. Só que isso aí não é medido em audiência. Não tem essa medição. É comum, acontece comigo na Rádio Tupi, permanentemente. Em Boston tem a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, não está em Nova York, está em Boston. E os caras acompanham, em horários que não são favoráveis, os jogos do Flamengo. Tem um grupo de brasileiros lá. E lá tem rádio em língua portuguesa. Sim. Tem 2 rádios em Boston. Em Israel, tem uma cidade, não sei se é Dedinho, um nome assim, também com brasileiros que 2h30 da manhã mandam mensagem acompanhando. Todo mundo Flamengo. Todo mundo Flamengo. Você tem do kibbutz. Você tem lembrança do gol mais importante, aquele que teve mais repercussão que você narrou? Ô Zé, eu acho que o gol, para mim, né, isso é julgamento meu, o mais legal para mim, que eu tenho na minha lembrança, e eternamente vai ser assim, foi o último gol do Pelé. Né? Que o Pelé ele estava jogando pelo Cosmos, aí eu estava na Rádio Globo, na época, e o Valdir me mandou fazer o jogo lá em New Jersey.
Eu fiz esse jogo. Isso, você estava pela Rádio Nacional. Você estava pela Rádio Nacional. E eu fiz o último gol do Pelé, que foi dele. Pois é, que foi com a camisa do Cosmos, no primeiro tempo ainda, entendeu? E no segundo tempo, no jogo do Santos, ele ficou naquela enrolação lá, coisa e tal, dava, né, aquelas jogadinhas de Pelé, mas não fez gol. Então, acho que o gol mais importante que eu tenho na minha carreira foi esse. É esse gol do Pelé. E foi o jogador mais impressionante que você presenciou? Você viu? Olha, o Pelé eu vi jogando nessas circunstâncias. Ele já no final, depois da Copa de 70, ele já não jogou muito. A Copa de 74 não foi, ele parou e depois voltou lá no Cosmos. E eu fui fazer a transmissão desse último jogo dele, o jogo de despedida, né? Então, Pelé, eu vi. O Garrincha, eu praticamente não vi jogar. Eu era Zico. Porque Zico, inclusive, a gente ficava na ponta, ali atrás do gol, e atrás do gol você fica na linha do campo, você tem, então, uma visão da capacidade de cada jogador, porque você vê o detalhe, porque o ponta vive de detalhe. Então, a gente ficava para não ali, repetir o que o narrador está falando. Então, quando o jogador dominava a bola e tinha um drible que ele executava, tudo mais, e a gente falava, aí que você via o potencial do jogador, né? Então, acho que o Zico, para mim, foi o grande jogador brasileiro depois do Pelé. Concordo com você. Depois do Pelé. E é comum, o Zico, outro dia eu participei do especial, o filme que vai ter sobre a vida dele, né? A Dani Boaventura e o Mauro Betting. Revivendo detalhes, recortes de jornal e tal. E ele falou uma coisa que era interessante. Muitas vezes ele dialogava com a gente atrás do gol. Sim. Quanto tempo falta, né? Não, e o Raul, goleiro também. O goleiro, quando ele tomava um gol, quem estava ali na ponta, aí a galera tirava onda com ele. Ô, velho, pô, tomou um frango, não sei o que. Ele dava banana, banana. O Kleber Leite ficava tirando onda com ele, o Loureiro, todo mundo. O cara da geral, antigamente, a gente não podia ficar em pé atrás do gol, porque senão o Geraldinho não via o jogo. Jogava pilha. Jogava o que tivesse. Pilha. Era comum jogar pilha. Havaiana. Chinelo, Sandália havaiana. Esse Geraldino foi expulso do Maracanã com as novas arenas. Você preferiu o antigo Maraca? Zé, eu sou muito a favor do que a tecnologia vai oferecendo. Por exemplo, o Maracanã hoje, se ele estivesse no formato antigo, ele certamente não estaria incluído entre os maiores estádios do mundo. Mais modernos. Mais modernos estádios do mundo. Ele perdeu a capacidade, a gente chegou a ver o Maracanã com 170 mil lugares ocupados, né? Aquela galera se atropelando, 180 mil, jogo de seleção, decisão de campeonato carioca, decisão de campeonato brasileiro, a gente chegou a ver isso. É verdade. Mas eu acho que você tem que acompanhar os tempos. Os tempos vão mudando, entendeu? E se o Maracanã tivesse ainda naquela configuração, não seria mais o Maracanã que hoje é reverenciado, que as pessoas hoje vão como se fossem a um teatro, entendeu? E vai preocupado em tirar uma selfie. Antigamente o cara ia lá para torcer realmente. Sim. E o cara da geral não era obrigatoriamente dos times que estavam jogando. Era aquele cara com aquela grana, cinquinho, baratinho, ele tinha um lazer no domingo. Amante do futebol. Amante do futebol. Exatamente. Cara, o Edson Mauro continuou batendo papo com a gente aqui no Cheguei Podcast. Dizem por aí que todas as bets são iguais. Mas olha, não é bem assim não, minha gente. Existem detalhes que fazem toda a diferença. Quer um exemplo? A lista oficial do governo, que mostra quais marcas seguem as regras. E sabe o que isso significa? Que a Bet Nacional está nessa lista porque sempre respeitou as normas, jogando limpo com você. Aqui na Bet Nacional, você encontra jogo responsável, transparente e com total confiança. Aí tem mais, hein? As melhores cotações nos principais campeonatos estão aqui. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Não deixe a chance passar. Bet Nacional, jogo legal, responsável, 100% confiável.
proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na telinha para você. Bem, amigos da Bet Nacional, dizem que as bets são todas iguais, mas já está claro que não é bem assim. A lista do governo mostra que algumas marcas jogam limpo, enquanto outras não seguem as regras. Então, escolha um ambiente seguro, transparente, legal para você se divertir, jogo legal. É na Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Estamos de volta aqui com o Edson Mauro. Campeonato Mundial de Clubes está rolando. Os brasileiros com esperança. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras. Na tua visão, qual aquele que está mais preparado para encarar o futebol europeu, embora em final de temporada lá? Zé, acho que os 3 clubes do Rio, eles estão muito bem posicionados. Obviamente, o Flamengo é um time que já tem esse formato, que foi um formato desenvolvido pelo Jorge Jesus, que é um formato europeu de jogar, e o Flamengo assimilou. E hoje o Flamengo, se jogar de uma maneira diferente, a torcida não vai gostar e os próprios jogadores também não vão aceitar, porque o Flamengo desenvolveu aquele futebol que o Felipe Luiz chama de futebol de progressão, né? Que ele vai para cima o tempo todo e toma a bola e toma de novo e vai buscar a bola e tudo mais. O Flamengo já tem esse formato e certamente, né, ele pode fazer frente a algum europeu, né? No caso do Botafogo, o Botafogo começou somente agora, a se aquecer dentro da temporada, porque o Botafogo começou a temporada muito mal, né? Teve muitos problemas, o Campeonato Carioca não foi bem. O ano começou mais tarde, porque ele também... É verdade. Vendeu muita gente, né? Saiu muita gente importante, né? Desfigurou. E agora é que o Botafogo está se reequilibrando, né? E o Fluminense é um time imprevisível, mas que é um time que tem um Renato Gaúcho, que é um malandro que sabe controlar ali a situação. É bom de convivência. Bom de convivência. Jogador, né? De repente ele vai tirar dos jogadores dele o esforço que cada um, ou o super esforço que cada um tem que fazer para poder brilhar nesse campeonato. Agora, que é também uma vitrine. É uma vitrine para todo mundo. O Palmeiras está no mesmo nível do Flamengo, acima ou abaixo do Flamengo? Ô Zé, eu sempre achei, mesmo nos anos anteriores, que o Palmeiras ele sempre foi um time de nível abaixo do Flamengo, né? O Palmeiras ele tem um técnico que é competente, que certamente deve fazer... Mal educado, um sujeito horroroso de você lidar, mas ele é um cara competente. Tecnicamente ele tem lá as vantagens que ele tira sobre o time, consegue organizar o time dele, deve fazer um motivacional muito grande junto aos jogadores, porque tecnicamente, se você colocar hoje o time do Palmeiras e fizer o comparativo de posição com os jogadores do Flamengo, o Flamengo dá de goleada. Análise individual. Você não entende. Como é que o Palmeiras conseguiu tanta coisa com esse time? Dedo do treinador. É dedo do treinador. Mas o Felipe Luiz tem demonstrado ser um grande treinador e que vai ter um futuro muito grande pela frente, né? Sim, certamente. A dinâmica de jogo, a intensidade do jogo. Não é? E ele não se nega a aprender. Cada jogo para ele é um aprendizado, entendeu? E ele reconhece. Tem uma escola. Quantos anos ele foi comandado pelo Simeone no Atlético de Madrid? É verdade. Isso é um baita... Ancelotti na seleção brasileira. Essa seleção tinha o Edinaldo Rodrigues aí, que era uma piada. Você olhar para a figura dele e dizer, esse cara não pode ser presidente da entidade maior do futebol, pentacampeão do mundo. Essa é a realidade. Não é discriminar, não. Mas quando ele começava a falar, você via que ele não tinha condição. Hoje, a política mudou inteiramente na CBF. O Samir está lá comandando, dizem que ele não manda, quem manda é o Sarney, é o Flavinho Sveiter. Isso é o que se fala aqui por fora. Você está acreditando no italiano
comandando essa seleção, ele vai mudar a cara do futebol brasileiro? Olha, eu acho que não só como técnico, a CBF ela tem que tirar proveito também do Ancelotti como uma personalidade do futebol, porque isso aí veio o pacote dele como técnico, o marketing mundial que o futebol brasileiro voltou a ter com a presença do Ancelotti aqui, e tem também o homem Ancelotti como profissional do futebol que sabe muita coisa. O cara foi técnico dos maiores times do mundo. Mas nunca dirigiu uma seleção, né? A seleção italiana ele nunca dirigiu, mas ele como jogador, durante 10 anos, ele foi jogador da seleção italiana, disputou 2 Copas do Mundo, essa coisa toda, e treinou os maiores times do planeta. Né? Na Liga Inglesa, ele tem todos os títulos. Treinou o Real Madrid. Então ele tem um aprendizado muito grande como profissional de futebol que pode contribuir muito para o futebol brasileiro. É só a CBF saber dele, saber como extrair dele, não apenas o lado dele de técnico, que isso aí está no contrato, né? O lado de marketing, que o mundo todo está repercutindo, mas os ensinamentos que ele pode dar ao futebol brasileiro. Na organização, calendário, coisa e tal, uma série de coisas. A única preocupação que a gente tem, eu especialmente tenho, é que como o Fernando Diniz foi técnico da seleção, ele não marcou presença na seleção como se esperava, porque o forte dele é treinar, é repetir jogada e tudo mais. E o Ancelotti não teve essa oportunidade, apenas juntar para fazer esses 2 jogos de eliminatórias e tal. Isso é uma preocupação. Daqui a pouco eu vou fazer um ping-pong com você. Beleza. Edson Mauro das Alagoas para o mundo. Alô, galera que adora um bom drink com estilo. Já conhece a novidade? QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. O brinde que sempre faz um golaço. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. É ou não é, Walter Ribas Júnior? Aí a bananinha faz sucesso. A galera que curte uma festa tá prontinha para conhecer a dose mais inesquecível da sua vida? Bananinha mineira chegou para ser a estrela das rodas de amigos, docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Então já sabe, a próxima rodada é dela. Bananinha mineira, a dose certa de diversão. Aí entra em campo quem? Checkmate. Você já conhece Checkmate? Checkmate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná, limão, mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Experimente com gelo e limão. Checkmate. Prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. O Edson Mauro vai ganhar o kit completo aí e tem mais uma que o Luciano Araújo manda pro Edson Mauro. Saif, a bola da limpeza, subindo pro norte fluminense, driblando as manchas e avançando para a Serra Azul, marcando um golão, 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 deixando a nossa cidade cada vez mais maravilhosa. Saif, mais economia para sua vida. O Luciano Araújo está abraçando o Edson do Nova Friburgo e o Leandro Vascaíno lá no Serra Azul. Vai levar para casa para curtir todos esses produtos. No ping-pong, um orgulho. Ô Zé, só uma coisa antes que eu falar para você. Um dia esse foi um senhor lá na cabine da Rádio Globo, no Maracanã. Ele foi fazer algum tipo de trabalho lá para a prefeitura, algum evento que ele foi participar, e ele passou lá para me conhecer e perguntou também por você. Ele perguntou por você. Aí ele falou, Edson, eu gosto muito de você, do Zé Carlos Araújo, coisa e tal. Aí ele me fez uma pergunta. Por que ele falou até hoje, ele é flamenguista, até hoje eu nunca soube porque no gol do Petkovic, aquele gol 43, o Zé Carlos Araújo não gritou golão, golão, golão. Você vê que detalhe. Aí ele perguntou, o Zé Carlos está aqui? Eu falei, cara, eu não sei. Mas vai na cabine da Rádio Tupi, que é mais um pouco lá, eu acho que você não estava. Aí, mas você vê o detalhe que o cara guardou até hoje e tá na cabeça dele, porque você, naquele dia... Mas vai explicação para ele. Não gritou, golão, geralmente não é de falta, é de jogada. De bola rolando. Bola rolando. Um orgulho do Edson Mauro. Cara, de ter conseguido uma série de coisas interessantes que eu consegui algumas planejando, outras não, na minha carreira profissional. Um arrependimento? Zé, acho que nenhum arrependimento. Acho que tudo que eu fiz, fiz com amor, com sonho orgulho. Realizado?
Não realizado? Realizado. Um sonho realizado. Ter vindo trabalhar na Rádio Globo. Era um sonho. Era um sonho de criança, que você não realizou ainda? Olha, que eu não realizei ainda. Não sei, talvez conhecer alguns países que, viajando profissionalmente, eu não tive oportunidade. O gol mais emocionante? O gol mais emocionante, talvez um gol marcado pelo Zico. O Zico uma vez fez aquele gol lá em Juiz de Fora. Eu acho que foi o último gol dele. Né? Contra o Fluminense. É isso aí. Uma narração inesquecível. Essa do Pelé, porque eu me preparei muito, né, para fazer o último jogo do Pelé. Tem sempre uma narração que deu tudo errado. Narração que deu tudo errado. Na Argentina. Na Argentina, uma vez eu estava lá com o Elcio Venâncio, a gente foi fazer um jogo em La Plata, um jogo do Flamengo contra o Estudiantes de La Plata, e não tinha cabine. E o operador era um operador de uma rádio de La Plata. Aí o cara falou: ô Edson, você vai ficar no meio do público. Eu falei: pô, você tá de brincadeira. Já aconteceu comigo. Aí eu fiquei no meio do público e tava um frio danado, eu tava com aquele capotão. E na hora dos gols do Flamengo, eu gritava dentro do capotão com o microfone aqui e levava tapa na cabeça. Cusparada, tapa na cabeça. Então foi uma coisa argentinos. Terrível. Para terminar, Edson Mauro, em uma frase. Cara, o bom de bola. Que foi o Valdir que deu o bom de bola. Mas eu não jogo nada, Zé Carlos. Edson Mauro foi a atração de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Segunda-feira tem segundona, a resenha do Garotinho. Encontro marcado. Até lá. Ótimo final de semana. Cheguei!